outubro é mês de aniversário. A UEG-TV comemora 3 anos e a Rádio UEG Educativa completa 4 anos de existência. Durante esse período, buscamos construir um canal de comunicação eficiente e de qualidade, com importantes discussões sobre economia, sociedade, cultura, meio ambiente, educação e muito mais, sempre pensando em incentivar e criar espaços para diálogos cheios de diversidade. Com esforço e dedicação, desenvolvemos uma série de programas, vários podcasts e exibimos inúmeros eventos acadêmicos e de formação. Pelos nossos canais, passamos informações sobre o que a UEG faz no ensino, pesquisa e extensão. Somos um ponto de encontro e convergência para uma universidade tão grande como a nossa. Curta, compartilhe, comente e venha celebrar mais um ano com a gente. A nossa rádio e TV são 2 presentes da UEG para você. Olá, você aí! Inscrições abertas para o 8º CEP UEG. Até o dia 8 de novembro estará aberto o período de submissão de trabalhos científicos para o 8º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG, que nesse ano aborda o tema Desafios e Perspectivas da Universidade Pública para o Pós-Pandemia e será realizado entre os dias 1, 2 e 3 de dezembro de forma 100% online. Os trabalhos poderão ser submetidos em forma de artigo completo ou resumos expandidos. Faltam menos de 10 dias para o encerramento do período de inscrições para o Festival de Cultura da UEG. O evento, que será realizado entre os dias 7, 8 e 9 de dezembro, é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, em parceria com a UEG-TV, e também conta com o apoio do CRIALab UEG e da Rede de Cultura IPESGO. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro. Uno Posse reinicia projeto de inclusão digital para idosos. O projeto de extensão Inclusão Digital tem o propósito de oportunizar aos idosos oficinas, esclarecimentos, orientações e conscientização sobre a utilização de recursos digitais. Os estudantes interessados em participar do projeto deverão enviar as informações solicitadas para o e-mail extensão.posse@ueg.br. Para mais informações, acesse www.ueg.br. Esse foi o Minuto UEG. Olá, muito boa tarde a todos vocês, aos nossos internautas, às nossas internautas que já estão aqui na UEG-TV. Eu sou Emerson Kran e este é o Conexão Ambiental, hoje sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021. Nesta sexta-feira, nós vamos falar sobre migrações climáticas e para isso convidamos aqui 2 excelentes especialistas que estarão conosco aqui na próxima hora, conversando sobre este tema. Aproveitando aí que você já está aí, vá lá, se você estiver no nosso YouTube, vai ali nas notificações, né? Dá um like, comente, nas nossas redes sociais também, tanto do Conexão Ambiental quanto da UEG-TV, vai lá no Instagram, participe, comente, dê a sua opinião, enfim, participe aqui das nossas redes e também aqui do YouTube, de toda a programação tanto da UEG-TV quanto da Rádio UEG Educativa. Uma excelente tarde também aos nossos internautas que já estão aqui conosco. Olha só, o professor Carlos Augusto, boa tarde, e abraçamos a todos também. Muito obrigado, professor Carlos Augusto, Eudice Camargo Santos, Cláudio Forquim, Álvaro Neto, todos aqui, um abraço, e vamos fazer aqui uma ótima conversa. Vocês também podem participar, aqui mesmo, pelo chat aqui, pelos comentários no YouTube, pode mandar as suas perguntas. Muito bem, gente, o clima está mudando e com ele as pessoas também passaram a se mudar. E em todo o mundo, grandes contingentes de pessoas
já deixaram, estão deixando e vão deixar os seus locais de moradia por conta do clima, falta de água, falta de alimento, guerras alimentadas por esses elementos, entre outros fatores. Essas migrações criaram os chamados refugiados do clima. E o que o último relatório do IPCC diz sobre isso? E é muito importante a gente saber. O que deve acontecer nas próximas décadas sobre este tema? Que países ou regiões no mundo estão mais vulneráveis a esse fenômeno? O que esses países já afetados estão fazendo para solucionar o problema? Que políticas estão sendo implementadas, pensadas, enfim, ou já foram experimentadas e deram certo ou não para diminuir ou evitar essas migrações climáticas? Vem então com a gente hoje para este debate, para esta conversa. E para isso aqui nós convidamos Romualdo Pessoa, graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. É professor desta mesma universidade, onde também doutorou em Geografia em 2013. Trabalha com os seguintes temas: guerrilha do Araguaia, globalização, fronteiras, territórios e estudos regionais da América Latina, geopolítica, geografia política, geopolítica da água, geopolítica da biodiversidade. Tem experiência na área de história, com ênfase em história das sociedades agrárias, geopolítica e questões ambientais contemporâneas. Uma ótima e excelente tarde, professor Romualdo Pessoa, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Um abraço, Emerson. Prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Vamos conversar. Muito bem. Conosco também Ricardo Burratino Félix, é professor de Direitos Humanos, Direito Internacional e Sociologia Jurídica. Atuou como advogado no convênio do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, no Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. É pesquisador da Rede Sul-Americana para Migrações Ambientais. Muito boa tarde, professor Ricardo Félix, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Boa tarde, Emerson, professor Romualdo, boa tarde, alegria estar aqui, gratidão pelo convite. Muito bem, começando aqui a nossa conversa, então vamos começar aqui pelo professor Ricardo. Professor, já ouvimos falar de refugiados, né? A gente vem falando de refugiados, ouvindo, enfim, há algumas décadas, mas refugiado climático ou ambiental é novo esse termo, né? Emerson, é tão novo quanto juridicamente inexistente, né? Porque a gente tem um Instituto de Proteção aos Refugiados, que na verdade o refugiado, ele não é, ele está, né, refugiado, ou seja, o refúgio é uma condição jurídica, e essa condição jurídica, ela só é atribuída ao migrante, por isso que a gente diz, Emerson, que todo refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Isso porque, professor Romualdo, o refugiado é aquele que deixa o seu país de origem em razão de um fundado temor de perseguição, né? Convencionado isso por um tratado internacional de 1951 e legislado pela lei brasileira, né? Implementado pela lei brasileira. E esses fundados temores de perseguição, tentando fazer um resumo dessa complexidade, né, jurídica e social, ele não contempla as situações de extrema pobreza, não contempla situações de desastre. O que a legislação brasileira versa é apenas a situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Portanto, a gente não tem, Emerson, um diploma legal que defina esse status jurídico específico de refugiados climáticos. E uma última observação é que eu não posso também limitar as problemáticas ambientais somente ao clima. Portanto, a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, adota um termo, migrantes ambientais, porque existem alguns desastres, alguns fatores ambientais que não são provocados nem pela alteração climática, tampouco pela ação humana. Então, a gente, com o rigor de querer definir um tema, a gente reduz
a solução de um problema posto à sociedade, né? Portanto, eu diria que é um desafio nosso, né? Começando assim pelo nosso debate, trazer não só a prevenção ambiental para evitar essas catástrofes, e nas catástrofes já havidas, ter os países contemplado um certo rigor legítimo de acolhida e proteção. Pois é, o professor Romualdo, aí dentro disso que o professor Ricardo colocou, se para um refugiado, né, o não ambiental já é complicado você deixar, enfim, ele deixando ou não o país, mas aí depois nós vamos conversar isso também, a diferença entre deixar ou não o país, isso envolve outras questões, mas professor Romualdo, essa condição, né, do refugiado, né, se já é ruim, se já é problemático para ele, ser um refugiado ambiental se torna ainda muito mais complicado, tanto para pequenos grupos quanto para grupos maiores. Correto? Olha, o professor Ricardo colocou muito bem essa questão aí, né, jurídica ou não jurídica, né, porque não é bem reconhecido, né, internacionalmente esse tipo, né, de situação em que muitos terminam sendo obrigados, né, forçados a sair, né? Tem essa distinção entre ser migrante ou ser refugiado, né, porque o migrante termina sendo uma escolha, né? E o refugiado é quase que praticamente uma imposição, uma necessidade das condições que estão sendo criadas aí para ele, para essa pessoa, né? Agora, não é propriamente uma questão que nós possamos situar como sendo somente climática, né? Eu acho que é mais abrangente, porque existem outras situações, né, geradas que terminam causando catástrofe, né, como o caso não recente, né, mas recorrente do Haiti, né, terremotos, né, que decorrem exatamente de outras complexidades, né, de deslocamentos de placas tectônicas e que geram uma série de outros fatores, né, não só aqui no Haiti, em outros lugares também, né, gera uma série de outras situações, né? Gera situações econômicas, políticas, aumento da miséria, né? Consequentemente da violência. Então é uma conjunção de fatores, né, que termina empurrando essas populações para outros lugares, né? Então nós temos, na verdade, uma conjunção de fatores. Existem alguns lugares, alguns territórios, né, que advêm exatamente mesmo das condições ambientais, né? A região ali do Sahel, por exemplo, né, na África, né? Ali do chifre da África, né, onde tem o Mali, onde tem a Somália, o Sudão, né, o Chad, né? Nós temos uma situação ali no Chad, inclusive, de um lago que se via 4, 5 países, né? E ele hoje corresponde somente a cerca de 20% ou menos do que isso, do que era há 20, 30 anos atrás, né? Então, é um lago que perdeu exatamente uma quantidade muito grande de água, né? De volume de água, né? E as condições do entorno desse lago fizeram com que a miséria se acentuasse muito, né? E, ligado a isso, uma violência que ela é causada pela disputa de territórios, né, pela ação do Boko Haram ali naquela região. Então, você soma essas situações todas, né, você tem, como se costuma dizer, uma tempestade perfeita, né, uma situação que termina impulsionando uma série de outras desgraças, vamos usar uma palavra muito forte para isso, que faz com que essas pessoas forçosamente, né, tenham que ir em busca de outros lugares, né? Agora, é importante também para que a gente possa, já nesse início, romper um pouco com aquela visão que principalmente a mídia procura colocar, acho que o Ricardo tem domínio muito disso também, é de que a grande maioria desses deslocados ou desses migrantes, eles não se deslocam para longas distâncias,
né? Eles se deslocam para territórios próximos ali, para outras fronteiras próximas ali, né? E que ampliam, inclusive, a situação de desigualdade econômica, né? De miséria e de ampliação da pobreza, né? Uma parte dessa população, né? Mas é uma parte pequena, termina indo em busca daqueles lugares onde, sobejamente, eles pensam em encontrar melhores condições, né? Aí vão para a Europa, no caso ali da África, da Ásia, né? A direção termina sendo mais a Europa. No caso aqui da América, o que a gente tem, inclusive, observado em grande quantidade é o deslocamento de população em direção ali ao México, para de lá atravessar para os Estados Unidos, né? Então, essa situação que tem se agravado, né? Já vem de muitos anos e que tem se agravado em função da crise econômica, dessa crise econômica sistêmica, né? E também, evidentemente, ampliado aí pela situação da pandemia. Sim. O professor Ricardo, diante disso que o professor Romualdo colocou, essa dificuldade de todo migrante, né, de todo refugiado, essa terminologia aí, que é complicada juridicamente, como você colocou, ela não atrapalha ainda mais a vida, né, de quem tem que se deslocar minimamente, ou então sair do país? Emerson, essa é uma questão bem complexa. A gente pode tentar fazer uma autorreflexão de nós mesmos, né? Eu tenho convicção de que nessa sala aqui não tem ninguém, nenhum brasileiro de origem nossa, dos povos nativos. O que a gente conceitua é de que toda a sociedade hoje, humana, exceto, né, as mais silvícolas, elas são miscigenadas. Então, eu ouso dizer que tanto você, Emerson, como o professor Romualdo e eu somos frutos de migração. Basta ver qual é a espécie dessa migração, porque a migração em si é um fenômeno natural ao ser vivo, que vai buscar adaptação de vida. Mas antes disso é pensar o que é a espécie humana, o que é o ser humano. Que o ser humano é um ser tão incrível que ele aspira, ele não precisa só comer e beber para viver. Né? Se qualquer indivíduo estiver numa região em que suas potencialidades, seus anseios não lhe sejam favoráveis, né? Não lhe sejam cabíveis de serem desenvolvidos, é natural que a gente busque por um novo lar. Né? A questão aqui é que a gente fala das migrações forçadas. E quando ela está dentro de um único território, ou seja, a soberania nossa brasileira, porque nós temos problemas ambientais nossos, né? Somos também uma região vulnerável às mudanças climáticas, afeto a problema socioambiental gerado por algumas questões ambientais, né? O termo utilizado, por que o termo é importante, Emerson? Para garantir um direito, na medida em que a gente vive em sociedade de direito. Então, quando a gente enfrenta a migração, seja ela em qualquer nível, desde aquele que vem trabalhar no Brasil, àquele que vem fugido de uma guerra ou de uma catástrofe ambiental, ele tem um nível de vulnerabilidade. Então, é a readaptação social que tem que ter políticas públicas adequadas. E essas políticas públicas adequadas têm que ter o quê? Uma relação jurídica, um vínculo jurídico com o Estado. Porque já é difícil as questões sociais, apesar das jurídicas. E quando a pessoa ultrapassa uma fronteira, ela vai ter um status jurídico de migrante. E essa migração, esse estrangeiro, ele pode estar numa condição regular ou irregular. Então, se já é difícil, professor Romualdo, a quem planeja migrar, transformar sua vida com um planejamento adequado, imagina uma pessoa que foi forçosamente a abandonar suas raízes, suas culturas, seus ideais, a passar saudade e vir sem condições e planejamento para um país estrangeiro e ainda não ter qualquer proteção jurídica, legal, que a deixe ainda mais vulnerável. E o professor Romualdo tocou num assunto muito importante. As regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas são as regiões que menos contribuem para os gases de efeito estufa, por exemplo.
Eu E ia fazer essa quando há uma pergunta aí, migração professor. nessa ordem, só para Uhum. completar o raciocínio, quando há uma Sim. migração nessa ordem, eles não vão aos Estados Unidos da América, à Alemanha, aos grandes polos de desenvolvimento industrial, capitalista e social. Eles vão para onde conseguem chegar. E aí a gente cria novas situações de dificuldades socioambientais que podem, inclusive, como bem disse o professor, ocasionar conflitos armados. Pois é, professor Ricardo, e aí eu quero puxar um exemplo que a gente conhece e que aconteceu. Alguns estudos indicam aí que a guerra da Síria teve, né, parte de sua origem, ou na sua origem mesmo, migrações que aconteceram ali por conta, nas regiões agrícolas férteis, né, da Síria, e que foram assolados aí por constantes secas, né, prolongados períodos de seca. Mas a guerra encobriu este fato, né? E outra, essa população, parte dessa população não saiu da Síria também. E aí fica complicadíssimo, por exemplo, uma ajuda internacional. Veja bem, professor, posso comentar? Pode comentar, Pouco se comenta isso que você disse, Emerson, os fatores ambientais que não deram razão à guerra da Síria, mas eles influenciam, intensificam. Então, hoje, o que a gente tem de consequência? Acho que a palavrinha que define, né, professor Romualdo, a globalização atual é intensidade, intensificação. Os fluxos migratórios sempre existiram. Ciclos ambientais sempre existiram. O que nós temos hoje é uma intensificação disso. E quando eu tenho um país com problemas políticos, com problemas sociais que são intensificados pela escassez de recursos, isso a população começa a clamar por direito, clamar por aquilo que ela já não se sustenta mais, né? Nesse sentido, intensificam-se os conflitos. E essa tua pergunta me levou a lembrar que, em 1990, o IPCC fez uma previsão, fez um alerta, né, dizendo mais ou menos que as principais consequências nocivas à sociedade referente às mudanças climáticas estão afetas às migrações. E nesse nosso intuito da Resama de levar a sensibilização desse tema, a gente já se deparou em perceber que muito se discute sobre refugiados, né? Aqueles refugiados que fogem de guerra, perseguidos por raça, por religião, por pertencimento a grupo social, por opiniões políticas, né? Mas nós não observamos que existe uma relação, não só indiretamente aos conflitos, mas como diretamente aos conflitos e diretamente às migrações. A grande dificuldade aqui é compromisso dos Estados, né, no tema específico da migração em garantir uma proteção, mas eu vou um pouco além. O compromisso nos Estados de conter os fatores que ensejam a necessidade da migração forçada. Certo. Professor Romualdo, dentro disso aí que o professor Ricardo colocou, eu quero reforçar aqui justamente isso. Me parece que as questões ambientais, né, por mais relevantes que elas sejam, elas ficam num patamar abaixo, são encobertas, ou então, por conta da própria situação precária em que essas populações se encontram, né? Sejam foram expulsos por questões sociais também, agravados por questões sociais. Então, tudo isso fica, me parece, aí o senhor me corrija, muito mais relevante que a questão ambiental. E aí a questão ambiental fica, eu vou dizer, encoberta, ela fica num segundo plano. Isso é problema, professor? Isso é problema para a gente compreender aí a complexidade do tema, do assunto? Esse tema é muito complexo. É uma dimensão muito ampla que a gente tem que recorrer, né, para poder entender e compreender. Mas antes de eu responder a isso, eu quero corresponder aqui a um abraço que está me enviando a minha amiga, colega, professora da UEG, Lohane Gomes.
quero retribuir o abraço que ela colocou aí no chat. E, voltando aqui à nossa conversa, Emerson e Ricardo, veja, eu não sei se vocês se lembram, ou quem se lembra da abertura, aliás, no YouTube, isso é possível de encontrar, da abertura das Olimpíadas de Londres. Sim. Né? A abertura das Olimpíadas de Londres foi uma ode à ascensão do capitalismo. E ali, dentro daquele estádio, né, se não me engano, foi o estádio de Wembley, né, que teve a abertura lá dos Jogos Olímpicos, as árvores elas eram derrubadas, em seu lugar surgiam as chaminés, né? E toda uma festa que se fez para expressar exatamente aquilo que, dentro da lógica sistêmica, desse sistema que nós vivemos, é o desenvolvimento, né? Portanto, todo o processo do desenvolvimento capitalista que aconteceu, a Europa, né, eu acho que aí o geógrafo Jared Diamond, né, ele expressa isso muito bem no trabalho que ele fez, Armas, Germes e Aço, né, que dá exatamente toda essa demonstração como é que esse processo de desenvolvimento, por um lado, ele se dá levando à destruição de outros. Né? É um processo de exploração da América, da África e da Ásia. Né? Então, da África, primordialmente, né? Depois da América, e com o advento do petróleo, a maneira como também a Ásia, o Oriente Médio, se torna objeto de exploração das grandes potências, né? que divide, inclusive, a África. O território africano ele foi dividido para atender os interesses das potências europeias. Ele não obedeceu a nenhum critério de preocupação gentílica ali, né? Das tribos que existiam por ali, mas para atender exatamente a esses interesses. Na busca, por quê? Por matérias-primas, para poder atender exatamente esse desenvolvimento da industrialização capitalista. Né? Então, se destrói por um lado, aí você faz com que esses países que exploraram evoluíssem do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, aí chega no estágio desse desenvolvimento que a crise sistêmica ela vem e afeta com muita força, né, porque ela vai encurtando o tempo dessas crises cíclicas, e aí você diz, não, aqueles países que demoraram a se desenvolver, eles têm que atender à preocupação para não afetar o clima do mundo. Então, é preciso parar e decrescer. Então, é muito difícil nós entendermos toda essa discussão, né? Principalmente para aqueles países mais afetados economicamente, porque foram explorados. Né? E dentro desse processo de exploração, a descolonização ela foi tão perversa quanto a colonização e deixou esses países exatamente em condições de muita dificuldade. Por exemplo, eu dei esse exemplo do Lago Chad, onde ali se explorava, claro, a irrigação ela é um elemento importantíssimo para a produção de alimentos. A água ela é um elemento fundamental da vida e para a produção de alimentos. Agora, se esse processo ele não é acompanhado, né, de técnicas, de tecnologia, que tenha a preocupação não só com produzir alimentos, mas com preservar a água, você vai levar à destruição desse recurso, que é vital. E aí vem exatamente as dificuldades decorrentes disso. Então, nós temos hoje no mundo um problema de crise hídrica. Não é só aqui no Brasil. Né? Aqui no Centro-Oeste nós estamos vivendo isso, no Pantanal nós estamos vivendo isso, né? Mas na África, na Ásia, isso se dá em larga escala. Ora, com a dificuldade de você obter recurso hídrico para sobreviver, seja do ponto de vista econômico, seja para a produção de alimentos, ou para sobreviver mesmo, para ingerir esse líquido vital, se você não tem isso, qual vai ser a saída? As pessoas vão se deslocar. Devido ao exemplo que aconteceu aqui no Brasil, das grandes secas que atingiram o Nordeste. Né? Aliás, eu quero abrir um parênteses, porque se faz muita confusão entre seca e escassez. Né? Então a gente fala, está tendo seca em Goiás,
Não está tendo seca em Goiás. Né? Nós passamos por um processo de escassez hídrica. A seca é algo mais estrutural, mais prolongado, mais demorado. Né? Mas se faz essa confusão muito. Né? Agora, a seca, quando já se chega a um ponto extremo, em que as condições de infraestrutura não permitem a obtenção da água, e aí a ausência do Estado, conforme o professor Ricardo colocou também antes, né? Se o Estado não intervém para dar essa garantia, aí você vai ter um deslocamento em massa dessa população. Elas não vão ficar ali para morrer à míngua. Alguns até que ficam, né? Apegado a questão do lugar, né? Muitas vezes por questão também religiosas, né? Mas a maioria, principalmente os jovens, eles vão se deslocar. E eles se deslocam para cidades médias e para cidades grandes, e vão criando mais problemas em função exatamente desse deslocamento. Portanto, é uma conjunção de fatores, né? Nós estamos diante exatamente de uma relação que é absolutamente dialética, né? Que se torna até difícil nós identificarmos qual é a origem desse processo. Nos últimos tempos, só para finalizar essa minha parte, nós estamos chegando, evidentemente, à conclusão que o que está acontecendo e essa aceleração toda nesse processo aí de crises climáticas, de eventos extremos, se deve exatamente a isso que foi dito aí, a essa aceleração, né, desse desenvolvimento que a globalização trouxe, né, dessa ganância e dessa usura que é a essência do capitalismo e que caracteriza muito bem essa era antropocêntrica, né? Portanto, a ação humana, a ação antrópica que faz exatamente com que essa destruição se dê numa escala muito acelerada. E aí é impossível. Nós temos o ciclo hidrológico. A água que existe na Terra provavelmente é a mesma que existe há milênios. O problema é que nós estamos usando a água superficial numa rapidez muito mais acentuada do que o ciclo hidrológico nos fornece. Né? Portanto, é a ação humana, é a lógica sistêmica que leva exatamente a essa realidade que nós estamos vivendo. Muito bem, professor Romualdo, o senhor colocou aí a questão de forma sistêmica, né? E aí a gente começa a entender que E é importante a gente não desvincular nada, né, professor Ricardo, porque uma coisa acaba explicando outra e dando uma dimensão muito maior do problema. Eu quero aqui dar uma boa tarde aqui à nossa audiência, né, aos nossos internautas, professora Olinda Albuquerque, lá do programa de pós-graduação em Geografia da UEG, lá do campus Cora Coralina, lá na cidade de Goiás. Boa tarde. O Anselmo Ricardo Silva, Álvaro Neto, que ele coloca uma questão aqui que a gente vai falar também, ele coloca aqui, também o aumento do volume dos mares, que fará muitos deixarem né, os seus encontros, né? As encostas, né? As encostas, exatamente. Isso já vem acontecendo, né? Os países insulares, e aí depois eu quero colocar essa questão também, né? Dentro da ONU, vem fazendo esse debate, né? Um abraço aqui, também o Evandro Cardoso, Anselmo Ricardo, falei, Raquel Pires, a bióloga Raquel Pires está aqui também, que faz parte aí do movimento Lixo Zero Goiás, né? Josane Peixoto, lá do Tecer UEG, também está aqui presente com a gente. Lohane Gomes, dando um abraço aqui ao professor Romualdo. E a Eudis Santos fala o seguinte, levando em conta o refugiado ambiental por causas naturais, né? Exemplo, terremoto do Haiti, teria uma possibilidade, ao saber de terremotos, a responsabilização do Estado por não guardar princípios ambientais. Isso que o professor Romualdo acabou de colocar, né? Um abraço também aqui a Érica Pires Ramos, né? Aliás, a Érica, aí o professor Ricardo pode falar, né? A Érica Pires Ramos, que é a coordenadora da Resama, é isso, Ricardo? Professor? Isso mesmo, isso né? mesmo. Ela coloca coordenadora aqui, da Resama Sim. E uma inspiração de luta, de influência é muito querida, né? No meio, a gente tem aí participado de lutas muito comuns, né? Uma alegria tê-la aqui, Érica.
E ela coloca aqui, ó, a Érica, a questão ambiental deveria ser mais visibilizada, até porque esses fatores estão diretamente relacionados com as condições dos territórios, dos meios e modos de vida de inúmeras comunidades, reforçando aí o que o professor Romualdo colocou, né? A Lohane coloca o seguinte, ó, hoje saiu no jornal aqui, o Popular, o jornal aqui da capital, que o governo de Goiás perdoa 59% de multas ambientais. Isso é problema, né? E de que adianta ter leis ambientais tão bem elaboradas na teoria, se na prática são mortas e violadas, né? E aí põe por terra todo um trabalho aí feito, né, pelos órgãos de fiscalização, né? Muito bem, e aí a Érica, novamente, a Érica Pires Ramos, coloca aqui, ó, Ricardo é suspeito, né? Uma honra estar aqui, atrasei, mas cheguei. Seja bem-vinda, Érica, né? Nós fizemos o contato com a Érica que nos indicou aqui, o professor Ricardo, a estar conosco aqui neste bate-papo. Professor Ricardo, que países, aí o senhor começou a falar isso, né? Que países ou regiões no mundo estão mais vulneráveis a esse fenômeno? Aí a gente vai elencar uma série, né, de países, mas hoje o que é mais delicado, professor, neste momento que a gente está vivendo? Que povos estão mais sutis a esse fenômeno, né, da migração climática? Certo, eu vou trazer uma outra problemática aqui. Anualmente, o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles nos publicam um relatório chamado Global Trends. Nesse Global Trends, eles conseguem mapear, né, e dizer ao mundo quantos refugiados tem no mundo, em que países eles estão, de onde eles se originam. Um dos grandes desafios, né, do tema da migração ambiental, além da definição de um status e a indefinição de um status, nos atrapalha nesse sentido, porque nós temos uma série de migrações ambientais, mas que elas são tidas como migrações econômicas, como outros fatores, mas que têm, a gente costuma dizer como gatilho, a questão ambiental, que o professor Romualdo muito bem provocou a gente a refletir, né? Então, nós temos inúmeros lugares no mundo que têm os seus problemas específicos. Então, por exemplo, as ilhas insulares, as mudanças climáticas, a gente tem um aumento, né, do nível dos oceanos que acarreta não só o desaparecimento telúrico do ambiente, né, de um território, mas também a salinização de terras agriculturáveis, que tem como consequência um problema social atrelado à questão ambiental, né? Então, nós partimos de uma série de estudos que remontam algumas regiões como mais vulneráveis do que as outras, considerando também que o fluxo migratório pode impactar nisso. Porque se nós tivermos na migração uma migração planejada, a gente pode ter como consequência desenvolvimento econômico, social e cultural de uma região. Quanto não são e não foram os países que cresceram sob mão de obra migratória. Se nós tivermos uma migração não planejada, a gente pode estar num grande problema, né? Num grande desafio. O professor Romualdo, me adorei a sua fala, professor, ele me fez lembrar um pouquinho da história do Haiti, que a gente costuma ver o conflito no Haiti como uma situação ONU, Conselho de Segurança, guerra civil, mas a gente esquece de entender a história daquele país. Assim como a gente esquece ou não se preocupa, como, por exemplo, os processos de descolonização, e mais do que isso, professor Romualdo, o que veio antes da descolonização, os processos colonizatórios, e que em 1885 a Europa se reúne nos auspícios, né, de Bismarck e Leopoldo da Bélgica para dividir a África em estados soberanos. Com isso, Emerson, eu coloco dentro da mesma soberania etnias conflituosas, culturas conflituosas de séculos, se não milênios. E, além disso, ou seja, a história explica um pouco os desafios contemporâneos. Voltando um pouquinho para o Haiti
Haiti ele teve a sua população dizimada em mais de 80%, né, dos índios tainos ou taianos, pela vinda do colonizador europeu. Se a gente observar o fenótipo da população haitiana, ou melhor, a construção do Estado do Haiti é um Estado ex-escravo, que foi o primeiro país na América Latina a conseguir a sua independência e a conseguir o quê? Também a abolição da escravidão. E o que houve no Haiti neste período? Um excesso de desgaste do solo agroculturável, especialmente pelo plantio à cana-de-açúcar, que é altamente nociva à sua cultura sem qualquer procedimento científico. Então, você acarreta tendo o quê? Uma consequência ambiental para a construção de uma sociedade de direitos. Se a gente buscar, professor Romualdo, os problemas do Haiti, não advém, né, não apenas do processo de descolonização e da construção, mas da pobreza do país, projetado por quê? Por más escolhas de quem gere o poder dentro de uma soberania. E se a gente olhar, professor, tem até mais capacidade do que eu, dada a sua formação, a Isla de Espanhola, né, que foi onde os espanhóis colonizaram, é dividida entre a República Dominicana e o Haiti. Os problemas que tem na República Dominicana não tem no Haiti. E é o mesmo território. Então, aí se remonta ao quê? A exploração colonizadora, né, francesa após a espanhola, e também as escolhas que fizeram quando independentes. Processos de reflorestamento que a República Dominicana fez. Isso um pouco no comentário aqui, como desenvolver sem matar ambientes, mas como preservar uma sociedade a longo prazo sem o meio ambiente, sem reflorestamento, sem contenção de desmatamento, porque senão nós estaríamos o que aqui? Achando, a minha área é muito atinente à consequência, né? Ou seja, vamos dar condições jurídicas para a reconstrução de alguém que teve que já deixar o seu país ou seu território de residência. E na mesma medida em que esses problemas são tão complexos quanto interconectados com esses atores, sejam eles estados distintos, sociedade civil, governos, também as soluções precisam desse nível de diálogo, precisa desse nível de consequência. Porque como é que você vai frear um desenvolvimento, Romualdo, se não com articulações, com mudanças de paradigma, com mudanças, inclusive, a sociedade impõe de forma mais intensa nos idos do capitalismo e nos idos hoje globalizantes que nós vivemos. Né? Então, eu acho que esse tema é apaixonante ao ponto em que ele também nos aflige, porque qualquer índice, qualquer número que a gente for ler no Global Trends, do Acnur, a gente não pode esquecer que é uma vida humana. E essa vida humana pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa com deficiência física mental, ou pode ser qualquer pessoa que sonhe e aspire como nós. E quando a gente fala de cifras, de países mais vulneráveis, de países com mais refugiados, eu me constranjo, porque a gente fala em ordem de milhões, e cada uma unidade desses milhões representa algo tão incrível como o Emerson, como o Romualdo, como a Érica, como a Lohane, que está aqui, essa maravilha que é a pessoa humana, em todo o seu potencial de desenvolvimento, em toda a sua aspiração por ideais dentro de uma sociedade de seres humanos que se agregam para atingir objetivos comuns. Professor Ricardo, a gente precisaria de uma hora mais aqui, porque vocês falando, vocês dão uma dimensão muito maior, né, muito mais profunda, né, do problema. Né? E eu observo, professores, que o quanto é importante nós não desvincular, né, nenhuma questão, porque a gente reduz a compreensão e a gente peca, né, por não compreender se a gente fizer essas reduções. Mas, ao mesmo tempo, que a gente não
não deva desconectar nenhuma das possibilidades e das causas e dos fenômenos que levam isto a acontecer, olha aí, eu até me perco dado a dimensão que é esse tema, né? Vou aqui a uma pergunta direta aqui para o professor Romualdo. Professor, eu queria ter... o senhor adiantou, né? Mas numa pergunta aqui, eu fiquei muito curioso em saber se as secas históricas que nós tivemos no Nordeste, se elas estavam, né? E que causaram muitas migrações de muitas cidades e capitais, como diz o professor Ricardo aqui, que são essas pessoas que construíram regiões, construíram cidades e construíram países também, né? Mas, professor Romualdo, estão nessa conta também das migrações climáticas, essas secas que nós tivemos no passado? O senhor já começou a dizer que sim. Aí eu lembro de um fenômeno que nós tínhamos, e eu vi que parece que a última pororoca que aconteceu foi em 2013, não tem mais, e um fenômeno que vem causando na região onde desemboca o rio Amazonas é justamente a entrada da água do mar nesta região. E aí, professor Ricardo, que está causando a mesma coisa que nos países insulares, que é essa carga de sal que fica nessa região, e que, professor Romualdo, pode causar, num breve espaço de tempo, novas migrações, porque grandes porções de terras vão ficar improdutivas por conta dessa carga de sal que o mar está trazendo para essa região ali da foz do rio Amazonas. Nós podemos ter novos contingentes de migrações ou não? Olha, Emerson, eu acho que você colocou questões aí para a gente discutir aqui o resto da tarde, viu? 3 horas, né? Olha, essa questão da seca, né, do Nordeste, eu falo, digamos, com uma certa paixão, né, porque eu sou nordestino, vivi no sertão nordestino, né, morei ali próximo a Paulo Afonso, próximo a Canudos, né? Eu sou apaixonado pelo Agreste, gosto de viajar muito por aquela região. É claro que tem toda a característica do bioma, né, da caatinga, né, daqueles arbustos, daquelas árvores diferentes, né, o solo também, mas nem sempre foi assim, né? Então, ali o Nordeste sempre foi muito bem servido de água, por exemplo, né? Ali, a Mata Atlântica, ela vicejava em grande quantidade. A Mata Atlântica ela foi destruída, né, para produzir cana-de-açúcar, principalmente, para criar gado e para produzir cana-de-açúcar, né? E, é claro, aí as condições do ambiente elas vão se deteriorando e os que sobrevivem economicamente são aqueles absenteístas, né, aqueles que conseguem viver nas cidades enquanto coloca lá seus empregados para produzir para eles. Mas os pequenos proprietários, eles terminam tendo que sair dessas regiões por conta exatamente da ausência, principalmente desse elemento que é basilar para a nossa vida, né, que é a água, né? Mas as próprias condições do solo, eles vão também se deteriorando, né? E vai se tornando muito difícil, embora seja recuperável, desde que haja água, né? Portanto, o Nordeste ele chegou a essa condição exatamente pela maneira como se deu todo o processo de exploração ali no período colonial, né? E de lá foi para o Sudeste, né, para as plantações de café, né, cana-de-açúcar também, seguindo destruindo a Mata Atlântica, e agora em direção, aqui desde o século XX, né, em direção aqui à chamada marcha para o oeste, aqui, nosso oeste brasileiro, com o objetivo de dominar o território central em direção à Amazônia, né? Qual é a grande diferença da destruição na Mata Atlântica, ali na região do Nordeste, que gerou aquela seca intensa e aquele solo tórrido, estéril?
é que aquilo se deu em mais de um século, em 3 séculos. Só que a partir da década de 70 e 80, com o advento da tecnologia, da quimização, nós passamos por um processo de aceleração muito grande da destruição desses ambientes. E aí o cerrado ele passa a ser destruído muito mais aceleradamente do que a Mata Atlântica foi. E com esse processo de destruição, de desmatamento, de queima e tudo, você vai destruindo veredas, você vai destruindo nascentes, você bota gado ali que vai pisotear, nascente vai destruir, e vai, evidentemente, complicar nesse ciclo da água que eu falei anteriormente. Então você tem o cerrado sendo destruído, e agora em direção ao Pantanal e à Amazônia. Né? E aí, quando chega na Amazônia, nós nos deparamos com uma situação muito mais complicada, que aí eu não saberia explicar todo esse processo, né, que as florestas são capazes de garantir para possibilitar esse ambiente, o clima, as chuvas, o ciclo das chuvas. Né? E é evidente que essa destruição massiva que está acontecendo ali, ela leva também a situações de degradação muito acelerada. A região que eu pesquisei ali, onde se deu a guerrilha do Araguaia, é também chamado do Arco do Desmatamento. Aquilo vem sendo desmatado desde a década de 70, por ações absolutamente absurdas, políticas criminosas que foram adotadas desde governos militares e permaneceu por alguns governos civis, né? Com grilagem de terras, com desmatamentos em larga escala. Né? E é evidente que a natureza ela reage. Ela vai reagir causando exatamente essas complicações que nos afetam. Eu queria aqui fazer um paralelo, né? Já que nós, indo para a Amazônia, nós nos deparamos hoje com a catástrofe, e aí a gente tem que falar também das dimensões humanas. Né? Porque a dimensão humana, nós estamos falando de crise ambiental, de deslocamento, nós estamos falando de gente, como já foi dito aí, essas pessoas elas vão para a cidade, elas enchem as metrópoles. Nós passamos a conviver com sérios problemas nas metrópoles. Eu já ouvi, ou já li em algum texto, eu não tenho como aferir isso, que a maior população de indígena na Amazônia está nas periferias de Manaus e de Belém, né? Por conta exatamente desse deslocamento de crimes, de assassinatos, de expulsão dessas comunidades, que agora está acontecendo nas reservas, né? Para a exploração de ouro, de muitos minérios, mas principalmente de ouro, por esse governo que está aí, que estimula exatamente isso, estimula dentro de uma visão imperialista do que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no século XIX, passou por uma séria depressão, né? Primeiro uma recessão econômica, se tornou depressão. Poucos sabem, mas isso se deu como consequência de ações do Congresso que descobriu corrupção nos contratos para elaboração, para construção dos trilhos das estradas de ferro que cortavam principalmente o oeste. Né? Essas obras foram paralisadas e houve uma recessão muito forte nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, na época, tinha um acordo com os indígenas, garantindo que eles ficassem em suas reservas. Era nessas reservas indígenas que estava a garantia de saída dos Estados Unidos da crise. Ouro, muito ouro. Né? E como o governo dos Estados Unidos não conseguia romper o acordo, né? Inclusive também por pressão dos índios, eles agiram criminosamente, eliminando os bisões. Acabaram com a população de bisão, que era quem garantia, principalmente, era a base alimentar dos índios. Como eles não conseguiam conter a reação do líder deles, dos indígenas, que era o Cavalo Louco, né? Que peitou o governo dos Estados Unidos e impôs derrota ao general Custer, né? Eles destruíram os bisões, acabaram com a população de bisão. E os índios foram obrigados a se deslocar para a região do Canadá, depois de serem, boa parte deles, eliminados. Aí se deu um processo de genocídio da população indígena nos Estados Unidos. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Esse governo está estimulando a exploração de ouro, que muitas vezes esse ouro sai ilegalmente do Brasil. E isso força o deslocamento, além da morte de crianças, né? Contaminação de muitos índios ali naquela região, o deslocamento dessa população. Então nós estamos vivendo aqui também no Brasil o mesmo genocídio dos povos indígenas que aconteceu nos Estados Unidos. Eles estão se espelhando lá, esse governo que está posto aí. Né?
Então, a gente precisa também, ao olhar para essas situações climáticas, desequilíbrios, saber, primeiro, né, da lógica que impulsiona tudo isso e da dimensão humana. Foi colocado aqui, como é que nós desenvolvemos sem matar os ambientes? A Lohane colocou aqui no chat. No caso da Amazônia, com a floresta em pé. Com a floresta em pé. A maior, para mim, uma das maiores geógrafas brasileiras, né? Ela repetia isso incessantemente. Incessantemente. E cobrava, inclusive, dos governos que se estabelecesse uma política de desenvolvimento para a Amazônia, olhando também para as pessoas que vivem na Amazônia. São milhões e milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Então, como é que você resolve o problema daquela população? Né? Não é derrubando a floresta. Né? É mantendo ela em pé, e era exatamente o que o Chico Mendes fazia naqueles empates. E pedir exatamente a destruição ali da seringueira, com aqueles empates ali, porque aqui era dali que eles tiravam o fruto da sobrevivência das pessoas ali. Eu estou aqui tentando, poxa, me deu um branco aqui, para me lembrar o nome da geógrafa falecida, se não me engano, há dois anos atrás, né? Um crime, eu esqueci o nome dela, alguém pode colocar aí no chat, que ela dizia, inclusive, que na Amazônia há riqueza maior do que no pré-sal, na biodiversidade da Amazônia. Então, nós estamos destruindo uma das maiores reservas econômicas brasileiras, ali por meio de pirataria, por meio de exploração de ouro de forma ilegal, por meio de desmatamento, de colocar gado ali. A população de gado ali tem crescido enormemente. Nós temos no Brasil mais gado do que gente. A população de gado no Brasil, né, é de mais de 200 milhões de habitantes, é de mais de 200 milhões de cabeça. Né? E a maior parte está exatamente ali naquela região, nessa região do Arco do Desmatamento, ali no Pará e o estado da Amazônia, na chamada Amazônia Legal. Né? Então é preciso que a gente tenha exatamente toda essa dimensão para compreender a complexidade. É muito difícil, é muito complexo, desculpa se eu me estendi aqui, mas a gente vai pegando aí o fio da meada e não encontra o final dele. Certo, professor Romualdo, essa questão que o senhor aborda aí sobre a questão indígena, gente, é muito, mas é muito oportuno. E, inclusive, eu quero lembrar aqui que teve uma vez, professor, eu ainda era estudante, tive a oportunidade de conhecer lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma aldeia urbana. Sim. Ô, Emerson, eu só queria fazer justiça aqui e citar o nome Berta Becker, que eu esqueci. Sim. O nome dela, na hora da empolgação aqui, eu sempre fui fã incondicional da professora Berta Becker, para mim uma das maiores geógrafas e uma das maiores conhecedoras da Amazônia. Muito bem lembrado, professor, muito bem lembrado mesmo. Voltando aqui, professor, eu conheci essa questão que o senhor coloca a expulsão dos povos de comunidades indígenas de suas terras, né? Tem sim uma questão que a gente tenha que destacar, que esse fator humano que o senhor que o senhor falou várias vezes aqui. Eu conheci uma aldeia urbana lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, aldeia urbana Marçal de Souza, que é justamente uma aberração, porque expõe, né, toda essa questão que o senhor colocou aí, professor, que está lá nas nossas origens, né, na origem do país, né, na forma como, e aí o professor Ricardo colocou bem, né, a forma como lá em pleno século XIX, né, os países europeus dividiram, né, a África e estabeleceram fronteiras e criaram problemas que estão aí até hoje, né? Enfim. Professor Emerson, só uma observação. Sim, professor. Impulsionado pela Revolução Industrial e a sociedade de consumo. Né? Exatamente. E aí, professor Ricardo,
Eu quero perguntar, e a gente vai chegando aqui quase ao final do nosso programa, professor, o que vai acontecer nas próximas décadas, que não é tão difícil assim de acontecer, mas quero que o senhor nos fale sobre isso, dentro desse tema, e dentro aí do que o último relatório do IPCC deixou claro, né? Professor, o que acontece, o que vai acontecer dentro desse tema que nós abordamos aqui hoje, das migrações climáticas e dos refugiados, né, pelo clima? Olha, Emerson, acho que a sociedade é muito imprevisível, né? E fazer previsões não é muito meu forte, porque eu jamais imaginei que nós teríamos esse governo que nós temos hoje eleito. E errei, infelizmente. Exato. E isso, para mim, ele é tão desencorajador, como também me traz um alento. A imprevisibilidade das escolhas humanas, né? Os valores nossos e a consciência que a gente consegue ter como sociedade e influenciar os tomadores de decisão. Essa conversa aqui me é muito alegre e me entusiasma bastante de poder mostrar aqui para quem nos está assistindo a importância da interdisciplinariedade para construir soluções aos desafios na ordem da condição humana. Então, a gente está atento agora à COP26, a gente tem que estar atento agora às pressões tanto sociais como as instrumentalizações que nós temos em uma instituição democrática para fazer valer não só a consciência social, mas também a postura jurídica de freios aos interesses das classes dominantes. O problema é que nós temos um descontrole, sobretudo havido porque, desde os tempos de Brasil, né, quem decide as nossas diretrizes, quem decide o nosso rumo, nunca é e nunca foi a vontade popular, mas sim os interesses das classes dominantes. E quando a gente transporta isso para um cenário internacional, isso é mais evidente ainda, porque a gente tem uma desigualdade imensa, né? Uma distribuição da riqueza muito desigual, uma distribuição de desenvolvimento sociocultural muito desigual. E lembrando, né, professor Romualdo, que a maior migração da história da humanidade é do campo para as cidades. Então, eu acho que o que vai acontecer vai depender da nossa capacidade de resposta a novos paradigmas. Poder excluir da nossa mente que para se desenvolver você tem que desmatar, que para crescer e enriquecer você tem de consumir. Eu acho que é uma questão muito de paradigma, porque nós somos consumidores, todos nós, e somos parte desse sistema que nos serve e que também gera desmatamento, que também gera trabalho análogo a escravo, porque o produto final que nós consumimos tem um selo ali de não sei o que na sua construção. E pode ter ali o sangue congolês do Norte Kivu, das fontes de coltan, em que produzem chip de celular. Então, a gente faz parte dessa cadeia. Como vai ser, Emerson, eu não sei, mas se depender da ciência e da consciência, e de nós, né, professores, que somos os operadores de tudo isso, em nos articularmos, em nos reunirmos ideias e a interdisciplinariedade para conseguir dar uma resposta a contento para a nossa atual geração, né, e também para as gerações futuras. Muito bem, nós estamos finalizando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa desta tarde de hoje aqui no Conexão Ambiental. Antes, o professor Ricardo, eu queria que o senhor falasse rapidamente aí sobre o que... Sim, professor... Fala, professor Romualdo. Eu não tenho tempo para enfocar essa questão que você colocou aí para o Emerson. Por favor, professor Romualdo, esteja à vontade. Temos tempo, sim. Eu gostaria, e sendo mais objetivo do que o Ricardo e concordando com o que ele disse, mas é que eu vou ser mais objetivo na seguinte direção. Quem nos trouxe a essa situação é quem está lá na Itália,
os que estão na Itália, comandando a reunião, COP26, desde 1992 que esse povo vem fazendo reunião, e eles não conseguem solucionar esse problema. E não conseguem porque as corporações não deixam. Porque são as corporações que comandam a política. Né? Uhum. Então, é muito difícil nós imaginarmos que vamos encontrar saída dentro dessa lógica sistêmica capitalista. Né? Então, foi o sistema capitalista que nos trouxe a esse beco sem saída. Ele não consegue nos tirar disso. Em 3 palavras repetidas assim, a pirralha, né? Com todo respeito, foi dado esse nome a ela, mas uma jovem que se torna uma grande liderança nessa discussão ambiental, né? A Greta, ela diz que o que eles falam é blá, blá, blá. Ela falou tudo, não precisava falar mais nada, certo? Porque eles se reúnem e saem de lá e não conseguem implementar mudanças porque esbarram na lógica sistêmica, e eu sempre faço propaganda desse trabalho aqui do professor Luiz Marx, Capitalismo e Colapso Ambiental, que, aliás, ele já está na 3ª edição, porque tem que estar refazendo os dados de tempos em tempos, porque a aceleração ela é tão grande desse processo destrutivo, que ele já está na 3ª edição desse livro dele, né? Porque a lógica do sistema ela é expansiva. Né? O ministro da Economia espirra, a Bolsa de Valor ela oscila. Ele está fazendo uma discussão para um acolhimento da população pobre, né? Que, aliás, não precisava nem mudar, já está aí, era só ampliar o valor. Né? Aí as bolsas caem. Aí os ricos não aceitam que você estabeleça recursos para atender exatamente às necessidades básicas da população, que vai movimentar a economia. Mas os especuladores mexem exatamente com seus pauzinhos e as ações elas oscilam ao sabor dos seus interesses. Então, eles não estão preocupados com as condições. Você tem bilionários gastando bilhões de dólares para ficar 10 minutos no espaço com o aumento da miséria, da pobreza, de miséria absoluta no mundo. Isso é uma aberração, isso é bizarro, isso é inaceitável. Portanto, não são esses que estão lá na Itália que vão resolver os problemas ambientais, que não são só problemas ambientais, são problemas estruturais, são problemas de desenvolvimento econômico, são problemas de má distribuição da riqueza. Tem que ser exatamente o povo como protagonista. Que democracia nós vivemos? Me desculpe, nós não vivemos democracia. Nós vivemos plutocracia. É governo dos ricos para os ricos. O André Esteves, banqueiro, falou isso. O vídeo dele está aí na internet para todo mundo ver. Os banqueiros mandam nesse governo e nesses governos que estão discutindo o que deveria ser o nosso futuro. Os problemas ambientais, os problemas da miséria, os problemas dos desequilíbrios econômicos são consequências da ganância, da usura, da má distribuição de riqueza e da maneira como o sistema funciona. Ou nós atentamos para isso, ou nós vamos ficar sempre debatendo e discutindo sem que as coisas possam ser atingidas, né? No seu âmago, naquilo que nós precisamos entender como as coisas de fato funcionam. Desculpe, eu me empolgo sempre, eu estou lendo esse livro do Luiz Marx aqui, e eu fico empolgadíssimo com isso, mas isso faz a gente oscilar entre o otimismo e o pessimismo, mas o realismo é o que nos direciona. Exatamente, professor Romualdo, obrigadíssimo aí por essas palavras finais, né? O senhor nos traz, sim, a questões, né, que são importantíssimas para responder, inclusive, né, esse contexto que nós estamos, né? E sim, o nosso sistema econômico, né, tem grandes responsabilidades, né, com essa situação que vivemos aqui no Brasil, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, enfim, no mundo todo, né? Para a gente finalizar, porque a gente realmente não temos mais tempo, eu queria, professor Ricardo, que o senhor falasse rapidamente aí sobre o trabalho da Resama, né?
o que, que é a Resama e como é que faz aí para a gente entrar em contato, se as pessoas tiverem curiosidade, né, de conhecer mais esse trabalho desta rede que se chama a Resama. Legal, obrigado, Emerson, pelo espaço aí, né? A Resama, ela é uma rede sul-americana para as migrações ambientais. Então, ela surge de uma ideia e de uma vontade de uma pessoa que esteve aqui conosco, ainda está conosco, a queridíssima Érica Pires Ramos, em que certo dia se reúne com uma outra pesquisadora uruguaia e pensa, vamos formar uma rede para pesquisar, criar dados, consciência, auxiliar os tomadores de decisão para esse tema pouco difundido e sobremaneira importante à sociedade, né? Então, a Resama ela atua com pesquisadores independentes, em que a gente junta não só os nossos ideais, mas também os nossos recursos para tentar levar a universidade, a sociedade civil, o diálogo com o governo e a organizações internacionais, se não um auxílio de estrutura mesmo, de prover políticas públicas, de estudos de conceituação, de estudos de campo, mas também um pouco da sensibilidade à importância desse tema, né? As nossas redes sociais, né? Eu sou uma pessoa meio do avesso, mas não avesso a essas redes sociais e essa tecnologia que nos aproxima, né? Mas pode ser observado as nossas redes, Instagram, Facebook, a Resama, né, com S, a Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais. Que, aliás, a ideia da Érica era uma rede sul-americana que acho que ela ultrapassou isso, né? Haja vista pesquisadores de várias outras regiões do mundo, não na nossa América do Sul, já terem colaborado e colaborem conosco, né? Então, a gente convida aí a nossas redes, né? E sabendo da consciência e a dificuldade, professor Romualdo, que a gente tem de usar os instrumentos que nós temos. Então, assim, se existem as COPs, elas têm que ser empoderadas. Se existe a Constituição, ela tem que ser empoderada. O que a gente tem que fortalecer numa sociedade democrática, as ferramentas que a gente tem. Sem conscientização, não adianta ter as ferramentas, mas a gente não pode desprezá-las, porque é em função delas e a luta que nós já tivemos para construí-las que vai reverberar a história daqui 10, 15, 20 anos de como a gente fez elas atuarem, né? Como a gente impulsionou essas estruturas. Então, o alento é de que há preocupação, há mobilização social, acadêmica, jurídica, para tanto, há instrumentos jurídicos, né? Que tem sempre o mesmo desafio de tempos até passados, a vontade política, um sistema muito maior do que nós, que muitas vezes nos adoece, né? De ver que há solução, que há possibilidade, mas por uma falta sistêmica, que o professor Romualdo bem nos sensibiliza aqui, nos deixa até uma certa angústia da incapacidade que nós temos. Mas nós, da Resamas, buscamos aí a integração da ciência, a integração do conhecimento e, mais do que isso, nos aproximarmos, porque sozinho a gente não faz nada, e as ideias elas têm que se aproximar para se consolidar e trabalhar em benefício à dimensão humana. Gostei do termo que o professor usou, repeti ele algumas vezes, inspirado nele, a dimensão humana. Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença, né, dos professores, professor Ricardo. O Conexão Ambiental aqui na sua é parte desse elo. Estamos de portas e corações abertos aí a integrar, a participar e ampliar este sinal e ampliar essa rede, viu? Muito obrigado, professor Borratino Félix, pela sua participação aqui nesta tarde de hoje aqui no Conexão Ambiental. Eu que agradeço, muito bom ouvi-lo, professor Romualdo. Você convidou duas pessoas bastante sagazes pelo tema, né? Gratidão imensa. Exatamente. E estamos à disposição de vocês. Um abraço, professor Romualdo. Um abraço, professor Romualdo Pessoa, muito obrigado aqui pela sua participação nesta tarde de hoje aqui no Conexão Ambiental. Eu que agradeço, Emerson. Prazer lhe conhecer, Ricardo. Muito competente aí em suas falas, gostei bastante. E só queria dizer que eu coordeno um projeto de extensão na UFG. Eu convido a quem se interessar para participar, que chama-se Caçadores de Nascentes.
onde nascem os rios da região metropolitana de Goiânia. Quem tiver interessado, professor, que seja da rede pública, né, estudante, colega, professor das universidades, nos procure aí. Estamos caçando os rios de Goiânia, que infelizmente a cidade está matando. Professor, Um abraço, obrigado. Romualdo, anotado aí esse nome, viu? Caçadores de Nascentes. Muito bom, muita ideia. Vamos voltar um dia para conversar sobre isso, viu? Muito obrigado aos dois professores que estiveram aqui nesta tarde de hoje. Obrigado a você, internauta, que esteve aqui conosco. Lembrando que na próxima sexta-feira, nós temos um feriado aí, mas na próxima sexta-feira nós estaremos aqui às 15 horas em ponto para mais um grande tema, um grande assunto aqui que começa às 15 horas em ponto aqui na nossa UEG TV. A você uma ótima tarde e um excelente final de semana. Tchau, tchau.